Olá, você que nos acompanha através do site Linda Santa Catarina. Estamos chegando para mais uma conversa, mais um bate-papo. E hoje, com muita alegria, a gente está recebendo um casal aqui, a Mari e também o Lucas, que com certeza vão inspirar a sua vida através da história de vida deles. E com muita certeza tem muita bagagem para compartilhar com a gente aqui. Mari, seja bem-vinda. Lucas, seja bem-vindo aqui. Um prazer recebê-los aqui no site Linda Santa Catarina para a gente bater esse papo, contar a história de vocês aqui, a trajetória até hoje e também falar sobre os planos futuros. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Wagner, boa noite a todos do site, né, Linda Santa Catarina, né, que estão assistindo, né, eu espero compartilhar um pouco da nossa história, né, e tocar vidas aqui nessa noite, juntamente com meu esposo, né, que também está aqui. Lucas, seja bem-vindo. Então, muito boa noite, Wagner, né, a todo o pessoal aí da produção do site Linda Santa Catarina, né, todo o pessoal que acompanha esse trabalho de vocês, né, trazendo histórias de superação, de motivação, acho que é muito importante, né, como já foi falado, meu nome é Lucas, junto com a minha esposa Mari, e esperamos através da nossa história também poder compartilhar um pouco da nossa trajetória e que possamos também trazer, quem sabe, esperança para alguém, né? E que possa servir de testemunho também para muitas pessoas. Com toda certeza. Mas para a gente dar início, a gente quer conhecer um pouquinho da história. Mas a gente vai começar lá pela infância. Vamos começar pela Mari. Como é que era a infância? Da onde que vem? Hoje vocês residem em Ponte Serrada, né? Mas já é natural de Ponte Serrada? Adotou Ponte Serrada como a cidade do coração? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu sou natural, eu e o Lucas somos naturais, né, de Ponte Serrada, nascidos ali, né? Eu moro há 35 anos, já contando a idade, né? Eu sempre começo, né? Meu nome é Maridava, tenho 35 anos, né? Sempre falo muito bem vividos, muito bem experienciados, carregamos uma bagagem, uma história que iniciou ali em Ponte Serrada e continua ali, né? A gente até tentou morar em outra cidade, mas eu amo, né, a minha cidade de coração. Só vou sair mesmo se for necessário para um âmbito profissional mesmo, né? Mas eu amo a minha cidade, né? E foi ali que a gente se conheceu, foi ali que a história começou. A minha infância toda foi ali. Então, é uma cidade que marcou, né? Tem marcado a minha vida. E a gente permanece morando ali, né? Bacana demais. E o Lucas, como é que era a infância? Conta pra gente. O que vocês faziam para se divertir na infância lá na Ponte Serrada? Então, Wagner, minha infância também toda em Ponte Serrada, né? No bairro Cascatinha, mais precisamente, né? Ali de Ponte Serrada. Ainda eu costumo dizer que é um dos bairros da cidade que ainda tem cheiros, né, da infância, da minha infância. Quando eu chego hoje com o meu filho, com o nosso filho que tem 7 anos, eu lembro do tempo em que eu morei naquele bairro, porque ainda tem crianças jogando futebol, brincando de bicicleta, e isso foi um dos pontos muito importantes que nos faz permanecer nas cidades que estamos hoje. Foi uma infância muito, muito saudável, né, muito proveitosa. Falando em infância, tu citou algo bacana e com certeza vocês trazem essa memória da brincadeira lá fora, né? Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, eu acho, né, Mari? Sim, é bem complicado, né? Hoje as telas, né, tomaram conta, né? A gente procura ser bem regrado nessa parte, né, com o nosso filho, né, estimulando essa outra parte, né. Também como terapeuta eu sei a importância, né, dessa influência que causa dentro da parte neurológica também. A criança precisa desenvolver. Então, na nossa época nós não tínhamos tanto acesso, então a criatividade fluía, né. Então hoje somos adultos que você consegue enxergar uma solução, ter uma ideia, ter uma estratégia, ter criatividade. E hoje a gente vê que as crianças de hoje em dia, né, estão mais presas ali, né, nas telas. Então tem mais dificuldade os pais, até mesmo de ter atenção, de manter os filhos dentro de casa, né. Até a questão da segurança, o Lucas falou que é uma nós permanecemos em Ponte Serrada porque é uma cidade segura, é uma cidade boa de morar, é uma população querida, né? Então, quando é uma cidade maior, os pais têm mais dificuldade. Então, acaba indo para o lado das telas, do celular, enfim, de um tablet, de um joguinho, para segurar o filho mais dentro de casa, né? Pela questão da segurança, né? A tecnologia, ela faz parte da nossa vida, né, Lucas? Mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite porque eu acho que faz parte da vida, principalmente da criança, o desenvolvimento dela, essa brincadeira, né? Essa proximidade com a terra, com os amigos, porque acho que hoje em dia é muito amigo virtual, né? Isso, eu costumo dizer que é uma frase que eu sempre digo que a tecnologia ela aproxima os de longe e distancia os de perto, né? Então, isso tem acontecido muito, né? Pessoas que vivem na mesma casa, mas que muitas vezes não se verem, né, juntas em momentos importantes, né?
Mas ela é importante. Hoje a gente tem o avanço da tecnologia, que a gente profissionalmente também acompanha muito. Hoje a inteligência artificial, ela vem para agregar muito em todas as áreas profissionais, né, Wagner? Mas também a gente tem que ter um certo cuidado, que com a facilidade também vem algumas coisas que atinge muitas vezes as famílias, as crianças, moralmente. A gente precisa ter esses olhos atentos, né, para nossos filhos, principalmente, que são inocentes, né? E muitas vezes pessoas mal intencionadas por trás das telas, né, querendo muitas vezes se aproveitar, né, dessa inocência e causando muitas vezes traumas nas crianças. Mas ela é importante, né? E é importante, eu acho que faz parte da vida você viver, né, cada momento, você vê cada situação, cada momento, você vê como criança brincar, quando foi para brincar, mas não podemos ser negligentes e negar que está evoluindo, né, está mudando. E é necessário que nós, como, né, pais, como irmãos, como os tios, auxilie, né, essas crianças, auxilie a inserção ao mundo tecnológico. E quais foram os maiores desafios da Mari criança? Olha, quando eu olho para mim, criança, eu sempre... Até nós estávamos comentando essa semana, eu fui uma criança muito feliz. Né? Até os meus 10 anos, tive uma infância muito saudável. Fui criada pela minha avó, era mãe e avó, né? A minha mãe trabalhava o dia todo, sempre precisou trabalhar, eu compreendo isso. Hoje, quando eu olho para trás, né? Mas eu tive esse convívio com os meus avós, que é muito gostoso, né? Sim. E a gente procura manter isso, né, na nossa família, o nosso filho, né? Até hoje ele está lá com a avó, né? Então, ter esse contato é muito bom, né? Então, eu lembro, assim, com muita alegria, né, da minha infância. Depois dos 10 anos, né? Eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, né? Dentro do âmbito familiar, porque a minha avó acabou falecendo, então foi um processo, né? Minha avó havia me criado, então ali aquele aproximação entre a minha mãe, né? Porque a minha mãe trabalhava o tempo inteiro, então a gente teve que mudar, né, toda a rotina, enfim. Mas eu tenho lembranças boas, né? Acho que como todo mundo tem uma fase assim que não é tão boa, né? Mas a gente vai evoluindo, vai ressignificando e vai vencendo cada etapa, né? E o que isso influenciou na Mari que você é hoje? Essa tua infância, assim, que talvez sofrida, mas com certeza muito proveitosa. Sempre quando a gente conversa com as pessoas e fala sobre vó, é algo maravilhoso, porque é sempre uma pessoa que inspirou aquela pessoa a se tornar cada vez uma pessoa melhor, né? E talvez no futuro ela se sente, de certa forma, realizada porque se inspirou nos princípios da avó, né? Isso, como eu falei, assim, a minha infância foi feliz, mas não quer dizer que não teve falta. Teve falta algumas coisas, mas a gente aprendeu a valorizar. Eu aprendi com a minha avó a ter gratidão, né? Eram princípios e valores que eram passados dentro de casa, você valorizar aquilo que você tem, né? Não olhar para aquilo que você não tem, né? O respeito, né? Vários princípios. Então, a gente cresceu aprendendo isso e hoje eu carrego, com certeza, a Mari, que é hoje, né? Ela deve muito a esses ensinamentos que a gente teve lá atrás, né? Essa convivência com os meus avós, com os meus pais também. Então, ao longo da minha trajetória, né, fomos colecionando vários ensinamentos, né? Que nós somos a somatização, na verdade, de tudo que a gente viveu, né? Então, hoje eu sou a soma, né? Tudo que eu vivi, né? Tá aí, a Mari, e tá em construção, né? Em constante evolução, né? Porque todo dia nós estamos aprendendo, nos construindo, né? Então, eu acredito que até o fim dos nossos dias a gente vai ter muita coisa para aprender. E a Mari que era 10 anos atrás não é a Mari de hoje. E a Mari daqui 10 anos também não vai ser a mesma, né? A Mari de hoje talvez já não vai ser a mesma Mari de amanhã, assim como o Lucas também. E na tua infância, como é que foi a educação? Como é que tu frequentava a escola lá na Ponte Serrada? Como é que era esse convívio com seus amigos? Então, eu acho que tudo que foi necessário, como, né, criança, eu vivi, passei, foi muito importante, né? Costumo dizer que a base ela é muito importante, né? A base familiar. Então, né, o ensinamento vem, né, muitas vezes, né, de casa, né? Então, isso, graças, né, a Deus e a minha família eu tive, né? Meu pai, minha mãe, né? Tenho uma irmã hoje também. A gente conviveu todo o tempo de infância, né? Teve aquela vivência necessária para que a gente se tornasse quem é hoje, né? Então, a gente tem um resultado, como a Mari falou, né? De várias coisas que você viveu e até hoje você vai se tornando. Então, acho que a estrutura familiar, ela é muito importante. Ela é fundamental para que você se torne uma pessoa, né, com fé, muitas vezes, que direciona você, porque seja uma pessoa honesta, né? Porque muitas vezes nós, como pais, estamos, às vezes, preocupados em dar
aquilo que... bem materiais que não são estruturas, muitas vezes, psicológicas, né? Emocionais para nossos filhos. E eu sou grato, né, a Deus por ter, né, minha família, meu pai e minha mãe, que ensinaram princípios, principalmente. Eu costumo dizer que o que eu precisava de mais, eles me deram, né? E aí a gente vai, aos poucos, né, conquistando o que a gente ainda almeja. Com toda certeza, isso é muito importante. Quando se fala principalmente de princípios, isso é algo que não tem valor que pague você adquirir esses princípios. E você tem esse orgulho de dizer que você adquiriu isso com seu pai, com a sua mãe. E hoje você pode estar entregando para o seu filho também, né? Então, isso é bacana demais. E vocês são cristãos, né? Isso. E como que surgiu isso na vida da Mari, na vida do Lucas? Vamos começar pela Mari. Como é que surgiu a igreja? Como é que foi conhecer Deus para você? Na verdade, assim, a minha família, né? Até mesmo a minha avó sempre foi muito religiosa, né? Sempre foi cristã. Então, eu cresci dentro da minha casa com princípios cristãos, enfim. Só que nós éramos católicos, né? Nós éramos católicos, mas eu sempre fui muito ativa e operante, sempre fiz parte dos corais da igreja. Com 11 anos, eu fui a primeira adolescente aqui na diocese a participar da oficina de oração. Então, eu era exemplo para os demais, né? Então, sempre foi de família. Só que quando a minha avó faleceu, eu acabei ficando um pouco perdida, né? Porque eu acabava convivendo muito mais com adultos. Né? A minha avó era dirigente do Círculo Bíblico, né? Então era muito ativa e eu sempre estava participante ali. E eu acabei me sentindo um pouco solitária, né? E eu lembro que durante o luto da perda da minha avó, eu recebi a visita de um pastor na nossa casa. Né? E aí ele me deu uma palavra que algo falou no meu coração, né? O Espírito Santo falou no meu coração e eu senti de visitar aquela denominação, aquela igreja que era próxima da nossa casa. Fiz alguns amigos e permaneci ali por um tempo, né? Talvez até passar o luto, né? Estava me sentindo bem, estava sendo alimentada pela palavra e eu nunca mais saí, né? Eu costumo dizer que eu cheguei ali sem saber, e essa é uma das pregações e mensagens que eu falo para a maioria dos jovens e adolescentes. Eu não precisei de ninguém, ninguém me levar, não precisei de ninguém pregar, discipular. Eu fui para a igreja, eu me matriculei no discipulado, eu quis fazer parte do evangelismo, eu quis fazer parte do grupo de jovens, eu comecei cantando, eu já tinha o dom para o canto, já cantava. Então foi tudo, eu acredito que tudo há um propósito, né? Então eu permaneço ali, eu fui com 14 anos, né? E eu permaneço até hoje, né? E continuamos, né? Quem bebe dessa água sempre quer mais, né, Lucas? Com certeza. E quando que você encontrou essa água? Quando nasci. Quando nasceu. Já nasceu... Berço cristão. Berço cristão. Isso. Desde o nascimento, né, ensinamento. Cresci na igreja, né? Participando, por isso né, que eu falo dessa estrutura até mesmo, né, emocional, psicológica, acho que de fé também, né? Às vezes, por um lado, vamos dizer assim, é muito gratificante, mas é uma grande responsabilidade também, porque nunca me desviei também dos caminhos, então sempre buscando estar operante, né? Sempre buscando estar fazendo sempre aquilo que foi me ensinado, né? E a gente sabe que, por mais que desde criança na igreja, a gente passa por momentos difíceis também, né? Então, a gente vai contar um pouco mais aí para frente, né? A nossa história aí, mas sou grato a Deus por essa oportunidade, né? De ter já, desde o início, ter aprendido os caminhos. Com toda certeza. E durante esse caminho, com certeza teve muitas dificuldades, porque até mesmo o círculo de amigos é um pouquinho diferente, né? É diferente. Você participa, né? Porque você não pode se privar do mundo, né? E nem deve, né? Vamos dizer assim, você trabalha num trabalho secular, você, né, tem amigos, né? E isso não impede que você faça amigos, né? Mas você precisa... A palavra de Deus fala que a gente precisa ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, a gente precisa ser a diferença onde a gente está, né? Mas muitas vezes a gente de certa forma, questionado, né? A gente, muitas vezes, provado, né? Muitas vezes é levado a algo assim que faz você querer desistir muitas vezes, ou querer desviar você dos caminhos, né? Mas isso é normal, acho que todo mundo passa, as tentações, Jesus mesmo passou, né? Deus fala que ele passou, então não vai ser nós que não vamos ter as dificuldades, né? Mas o importante é você, sempre eu e a Mari falamos, pensar o que Jesus faria, né? Cada situação, por mais simples que seja, a gente procurar esse imitador de Cristo, né? E se a gente ter um coração grato, como a Mari falou que ela aprendeu a ser muito grata, acho que ajuda um pouco, né? Vai ajudar a trilhar o caminho, porque você tendo um coração grato e você conhecendo aquele que você segue, fica mais fácil, né, Mari?
A gratidão, na verdade, é um exercício diário, né? Eu sempre falo, até mesmo na terapia, eu passo isso para clientes, né? Você tem que exercitar a gratidão, né? Assim como um músculo físico, você vai tonificar ele indo para academia, né? A musculatura emocional, você vai tonificar exercitando ela, né? Então, todos os dias. E eu sei, porque eu já passei por isso, tem dias que parece que você não tem nada para agradecer, né? Tem dias que são escuros, né, demais. A gente iniciou aqui se apresentando, mas essa Mari que fala aqui também é uma Mari que, além de casada, ela é mãe, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Isaac de 7 anos e a Laura, minha eterna filha, né? Que faleceu aos 15 anos, né? Então, abordei para poder falar sobre isso. Depois da perda da nossa filha, nós tivemos dias muito escuros, né? E que a gente se questionava muitas vezes por que, né, está passando por aquilo, né? Porque às vezes você vê a luta lá na casa do vizinho, né, lá do outro lado da rua, e você não imagina que aquela luta pode um dia estar passando com você, com alguém da tua família. E foi um exercício diário, porque teve um momento em que eu perdi a gratidão. Não por não saber como agradecer, mas sabe quando você perde o sentido, as coisas perdem o sentido. Então, eu aprendi esse exercício e eu levo para a minha vida inteira, onde eu tinha um diário da gratidão, até ele está aqui, né? E esse diário da gratidão eu escrevia todos os dias. Ao acordar, né, antes de tomar meu café, por que eu sou grata nesse dia, né? Se talvez, de forma assim grandiosa, eu não consiga visualizar algo muito grande. Eu estou realizando um sonho, eu estou comprando um carro, eu tenho a minha casa, eu estou bem sucedida. Talvez não é isso a tua realidade, mas eu agradeço por eu estar respirando, por eu ter dormido uma noite inteira, por eu ter uma cama confortável para dormir, pelo meu respirar. Quantas pessoas, né, estão precisando de um aparelho para poder respirar? Hoje eu resolvi... Será que... Posso cortar? Então, ser grato pelas coisas simples, né? Agradecer. Quantas vezes, né? Eu não agradeci porque eu estava nessa escuridão, né? Nessa tristeza profunda, porque faz parte do luto. O luto é uma luta diária e todos os dias nós estamos vencendo um pouquinho de vez. Ainda estamos vencendo, né? São 3 anos que a gente precisou devolver a nossa filha para Deus, mas é um caminho que é um pouquinho, né, de cada vez. Então, como eu falei do meu diário, todos os dias agradecer. Agradeço pelo meu respirar, agradeço pelo meu andar, agradeço pelo meu falar, agradeço pelo alimento que eu vou colocar na mesa para mim tomar um café. Obrigado por essa roupa que eu estou vestindo, obrigado pelo meu trabalho, que talvez eu reclamo tanto, mas quantas pessoas estão orando por esse trabalho, né? Estão almejando alcançar aquilo que você talvez não é grato. Então, eu aprendi novamente a resgatar aquela gratidão que a minha avó me ensinou lá na infância, né? Agradecer as pequenas coisas. E você percebe que a vida é simples, né? Eu, como mãe, como esposa, eu sou... É claro que profissionalmente estamos construindo uma carreira, mas eu sou uma passageira do trem da vida aqui, que daqui a pouco eu estou aqui, daqui a pouco eu posso não estar mais. Então, o maior tesouro, né, o maior legado que a gente pode construir para deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares, é aquilo que a gente vive, aquilo que a gente ensina. A gente procura passar muito isso para o nosso filho, seja grato, né? Porque quando eu falo agradeço pelo meu respirar, eu lembro da minha filha lá na UTI, né? Precisando de um aparelho para poder respirar, em época de pandemia, onde era muito concorrido, né? Onde a gente viu muitas pessoas partirem, né? Perderem as suas vidas porque não tinha talvez um recurso, né, para poder salvar a sua própria vida. Então, seja grato, né? A gratidão é um exercício diário. Se talvez você não sente gratidão, ao escrever, daqui a pouco a gratidão vai fluir, vai surgir. Como você bem frisou ali, a gratidão é um exercício que, se você começar a fazer, aí você vai começar a anotar as coisas que você tem no teu dia a dia para poder agradecer por isso. Para poder, que nem tu falou do alimento. E, inclusive, esse final de semana a gente conversava com o pessoal, até mesmo na igreja, falando sobre a gratidão. Quando você começa a exercitar isso, como você citou da academia, o músculo vai fortalecendo. Isso. E a tua gratidão vai fortalecendo também. Com certeza. Mas antes da gente voltar para esse assunto, eu quero saber como é que foi, como que se conheceram, quem chegou em quem, como é que foi isso. A gente quer saber essa história também. Então, nós estamos completando quase 2 décadas, né, que a gente se conheceu. E assim, no início, né, eu acho que foi meio que improvável, né? Uhum. O Lucas sempre foi da igreja,
e eu também era da igreja. Sim. E até então, nunca um não tinha visualizado o outro, né? E eu creio que é um propósito, Deus tem um propósito e um projeto para cada tempo, né? Sim. Então, aí chegou um dia que o olho brilhou dos dois, né? E eu acho que a gente se encontrou e foi uma construção, assim, gradativa que até no início a gente, né? Talvez, nossa, eu nunca tinha olhado o Lucas com esses olhos, né? E talvez vice-versa. Mas eu creio que foi Deus, tanto que a gente até falou no início, né, antes de começar a entrevista, a gente faz tudo junto, né? Então, eu acho que foi um encontro de vidas mesmo, a gente faz a obra junto, desde o início, né? Cantava, louvava, Lucas toca, eu canto, pregamos a palavra do Senhor, trabalhamos junto, temos uma empresa juntos, fizemos faculdade juntos. Então, graças a Deus, eu acho que foi um encontro realmente, né? Um propósito que Deus tinha para as nossas vidas e eu sou muito grata a Deus, né? Porque não é fácil. A gente sabe que nos dias de hoje não é fácil, sim, né? E tudo que nós passamos, né? E nosso casamento se manteve, né? Tantas lutas, tantas provas e a gente continuou sempre mãos dadas, né? Cada um fazendo o seu papel e Deus fazendo o papel dele, né? Sempre. Acho que essa união que Deus juntou vocês dois e esse companheirismo de fazer tudo junto deve ter fortalecido cada vez mais vocês para vocês passarem pelas provas que vocês passaram, né, Lucas? Eu costumo dizer, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, ele sabe do que eu preciso, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que a Mari precisa, né? E às vezes, o que a gente precisa, muitas vezes a gente não sabe como conseguir, mas por isso que a gente precisa pedir a ele, né? Que ele que conhece todas as coisas. Mas, relembrando um pouco, foi na época do Orkut, do MSN, né? Essa semana eu estava falando com um colega, né? O Orkut passou, o MSN, né? Eu acho que é do nosso tempo, né? Desse tempo. Foi um tempo muito bom. Ontem o nosso filho estava com o celular e ele colocou uma canção também que lembrou nossa juventude, né? Uma canção gospel. Isso marca, né? Isso marca. Por isso que é importante... Né, já deixando você viver cada fase da tua vida bem, né, aproveitar, né, porque a gente tá muito preocupado com o destino e deixa de aproveitar a viagem, né. Verdade. Então, mas sou grato a Deus também, né, pela vida da Mari, né, porque Deus sabia daquilo que eu precisava, né, daquilo que ela precisava também, e a gente tá tentando ver o propósito, né, juntos viver o propósito de Deus que Deus tem para nossas vidas, né. E a Mari citou que vocês estudaram junto. Qual que é a formação de vocês? Nós estamos nos formando agora em Direito, né? Já estamos na reta final, né? Falta a provinha da OAB, né? Tão temida. Mas a gente pretende atuar, né? Temos áreas que a gente já tem um gosto, né, mais específico, né? Então, foi uma trajetória, né? 5 anos. Já fizemos outros cursos, né? Somos formados em Teologia também, juntos. Então, sempre junto ali, caminhando junto. Né? Por opção mesmo, né? Por escolha, né? Nós gostamos de andar juntos. Então, a gente está crescendo aí, está evoluindo. Mas como o Lucas frisou, né? Vocês estão vivendo o propósito que Deus colocou para a vida de vocês. Você contou já um pedacinho da superação que vocês estão passando ainda, desse luto, mas temos por certo que se não fosse essa união de vocês, não teriam conseguido passar e tá bem, tá se recuperando. Praticamente, como você mesmo falou antes ali, o luto praticamente não existe mais. Claro que sempre vai ter uma lembrança que vai te trazer, talvez, se tivesse aqui comigo, né? Na verdade, é assim, o luto ele tem fases, né? E são fases que você precisa passar e vivenciar para você superar. Eu acho que assim, uma mãe nunca vai superar a perda de um filho, né? Então, eu acho que o luto de alguma forma sempre vai existir, né? Porque existe a fase primeiro ali da aceitação, da negação, depois é a questão da culpa, da raiva, e só depois você começa a aceitar aquele luto. Eu creio que nós estamos passando, né, a fase da aceitação, né? Já conseguimos evoluir. O início foi muito mais difícil, né? Parecia que não ia passar, né? E eu sempre falo assim, o luto ele não tem um tempo, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, está durando demais esse luto, né? Um terceiro quer dar uma data de validade para o luto que você está vivenciando. Mas eu digo assim, cada luto é único e é particular de cada pessoa, né? Então, você vai vivenciar, você vai chorar. É claro que quando você mesmo que talvez está me assistindo, você percebe que o teu luto já passou da data, né, daquele prazo que você tinha estipulado, daqui a pouco eu vou estar bem. É claro que a gente não consegue visualizar o amanhã. Você vai vivendo um dia de cada vez. Eu venço hoje,
Amanhã é outro dia, né? Como até marquei aqui, Mateus 6,34 fala, não se inquietei pelo amanhã, né? Cada dia tem o seu mal. Então, a própria palavra preocupação é preocupar-se com algo que ainda não aconteceu. Então, vamos viver hoje, né? Então, a gente tem vivido, tem evoluído dentro do nosso luto. E é importante frisar, assim, que nós nunca deixamos de fazer a obra do Senhor, né? Mesmo chorando. No início ainda do luto, eu tinha uma agenda para cumprir. E eu queria desistir, eu queria desmarcar. E aí eu lembro que a irmã na época falou, não, mas eu tenho orado muito por você, Deus vai dar graça, Deus vai dar força. E aí eu lembro que o tema do congresso em que eu ia pregar era o teu milagre está nas mãos de Deus. E era lá no litoral, na cidade de Ilhota. E aí eu relutei muito porque eu pensei assim, como que eu vou falar sobre milagre, né? Aí eu vou falar, o teu milagre está na mão de Deus. Eu queria um milagre, né? Nós queríamos a cura da nossa filha da leucemia e o milagre não aconteceu. Então eu tenho essa compreensão que muitas vezes você vai receber um sim, mas muitas vezes você vai receber um não, né? Então nós precisamos saber aceitar, né? Talvez esse não é o tempo do sim. E nós vivemos esse tempo na nossa vida. E aí eu orei por alguns dias e eu lembro que eu liguei para a irmã e falei assim, olha, eu vou pregar, mas a minha mensagem é, o teu milagre está na mão de Deus, mas Ele só vai dar se Ele quiser. E é bem isso mesmo. Então é mais ou menos assim. E creio, Lucas, que vocês usaram uma ferramenta que inclusive está aqui e com certeza vocês devem usar ela todos os dias da vida de vocês para ter essa força, para vocês continuarem trilhando esse caminho, esse propósito. E aquele instrumento, a palavra de Deus, a Bíblia, com certeza fortaleceu bastante vocês, né? É isso aí, Wagner. Eu costumo dizer, todo equipamento ele tem um manual. Não é assim? Uma TV tem um manual, o microfone tem um manual, o celular tem um manual. E nós também temos um manual. Então a gente precisa, para conhecer realmente quem somos, né, de onde viemos, para onde vamos, é a palavra de Deus, ela é o alicerce, né? E eu gosto muito do livro de Salmos, capítulo número 46, que diz assim, o salmista Davi fala ali, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia, né? Então, nos momentos difíceis, é Ele, né? É Ele que pode dar força. E a gente precisa saber a quem pedir muitas vezes, né? O socorro, a força. Porque a gente, às vezes, costuma pedir em locais errados, né? E muitas vezes é você e Deus, né? Momentos é você e Deus, né? A graça de Deus sobre a tua vida, a misericórdia, porque não somos merecedores, né? Mas é Ele, com certeza. Eu digo que se a gente tá aqui hoje não é por mérito. Muitas pessoas olham, né, para a Mari, principalmente, e dizem, você é forte, né? Não, vocês são fortes. Mas não é nós, né? É Deus que guia, que dá força. E digo para ti, porque tem um propósito. Porque se não existisse um propósito, não teria sentido. Então, muitas vezes você permanece, você continua porque há um propósito. E quando você tem um propósito, tem um destino, você tem uma meta. E hoje muitas pessoas estão perdidas porque não tem um propósito, não tem uma meta, não tem um alvo, né? E a gente precisa encontrar, primeiro de tudo, Deus, né? O céu, salvação, vida eterna. E na sequência, tudo demais vai se acrescentando. E com certeza isso ajudou bastante você também no teu trabalho, né? Como terapeuta, entender as pessoas. Com certeza isso moldou você ser uma profissional melhor. Com certeza, né? Eu creio que é um conjunto, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Você alimenta o teu corpo se alimentando, né? Você alimenta o teu espírito buscando a tua fé, né? Qual é a fé que você professa, né? E eu creio que é tudo uma união. Às vezes a gente como cristão, né? Muitos olham para a depressão e pensam, a depressão não existe, né? A ansiedade não existe. Mas nós que somos cristãos, eu trabalho na área também, a gente percebe que nós nunca tivemos uma geração tão depressiva e tão ansiosa, né? Então, tão preocupada com o amanhã, né? As pessoas nunca estão onde elas estão, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, esteja 100% onde você estiver. E o que essa frase nos remete? Você estar com a tua família, larga o celular. Esteja com a tua família, porque o tempo é precioso, nós não temos tempo. Se você perceber, você está na faculdade, esteja na faculdade. Aproveite aquele tempo com qualidade, né? Você está no trabalho, esteja no trabalho. Então, o tempo inteiro, estamos no trabalho falando com a família. Estamos com a família falando com alguém do trabalho. Estamos na faculdade falando com algum amigo, né? Então, a gente nunca consegue estar, né? Até mesmo por essa aceleração que a gente tem. Então, a gente está sempre preocupado com o que vai vir, né? Então, eu acho que isso me ajudou com toda certeza. E o Lucas falou algo ali que me lembrou.
a importância, um segredo, a gente nunca deixou Deus na garagem lá de casa, paradinho, estacionado. Né? Agora eu vou crescer profissionalmente. Não, então agora eu preciso me formar. Né? A gente vê, às vezes, pessoas cristãs, né? Até mesmo, não, agora eu preciso me dedicar, então durante 5 anos eu vou dar uma recuada, vou estacionar. E nós não fizemos isso. Continuamos fazendo a obra missionária. Se não tem tempo durante a semana, aí no sábado. E no domingo, né? Vamos fazer um projeto social, vamos alcançar vidas. A família, a Laura sempre participou de projetos missionários, né? O Isaac também tem esse amor, mas eu acredito que ele vive, né? Acaba vivendo isso em casa. Até hoje foi o nosso dia, o nosso culto. Toda segunda pela manhã nós fazemos um culto, né, com ele, para que ele expresse, né, a vontade, o desejo, né? Que não seja algo empurrado, né? Porque eu acho que assim, você influencia as pessoas que estão à tua volta com as tuas atitudes, né? Não é eu ir lá para a igreja e dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, eu cantar e voltar para casa e a minha família totalmente desestruturada, né? Eu preciso, o meu primeiro altar está na minha casa, né? Está com meu esposo, está com meu filho, e ali os exemplos, e aí a sociedade afora. Eu preciso ser igreja por onde eu for, né? Tu citou algo importante ali. Muitas vezes as pessoas, elas têm um coração não grato com Deus, né? Porque Deus prospera na vida delas, seja financeiramente, seja lá no trabalho, até mesmo a família prospera a família, e elas acabam estacionando Jesus lá na garagem, né? Acabam esquecendo. Mas creio que para vocês era algo que impulsionava, né? Vocês a superar tudo isso através do louvor, da adoração, da palavra, de poder transmitir uma mensagem de Deus para a vida das pessoas, né? Eu acho que é natural. Eu acho assim, se você me perguntar qual é o meu maior amor é Deus, né? E a Bíblia fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Depois eu amo a minha família. E eu lembro que até eu tive um questionamento com a Laura, e a minha filha, e ela disse assim, ai mãe, eu não consigo dizer que eu amo mais a Deus que eu amo você, né? E aí foi muito interessante, porque aí me levou a refletir e a ensinar para ela. Por que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Eu falei, por que você tem que amar mais a Deus? Porque foi Deus quem deu a mãe para você. Então foi Deus quem deu você como filha para mim. Então essa gratidão, Deus está em primeiro lugar. E para nós nunca foi dificuldade em ter Deus em primeiro lugar, porque sempre foi um propósito. O propósito maior das nossas vidas sempre foi seguir o propósito de Deus. Tanto que, um projeto novo, vamos orar. Vamos orar, olha, estamos com um projeto essa semana. Vamos orar uns 3 dias, né? Vamos ver, tentar sentir o que Deus vai falar, né? Então, sempre procurando colocar Ele no centro, né? Então, é por isso que a gente olha para trás e vê, nossa, mas passamos tanta luta, né? Tanta prova. Mas eu creio que tem situações que eram para ser vividas, eram para ser experienciadas. Então a gente tem essa bagagem hoje porque a gente passou, né, por essa determinada situação. E Lucas, qual que foi, depois de Deus, qual que foi a tua maior inspiração para você continuar firme? Olha, boa pergunta. Eu acho que Deus é o alicerce, né? A gente procura viver a palavra, como a Mari falou, porque a gente prega a palavra, mas a maior pregação nossa é o nosso testemunho, é a nossa vida, né? Então, os nossos exemplos arrastam nossos filhos, nós arrastam pessoas, as palavras ensinam, mas os exemplos têm esse poder de atrair, né? Muitas vezes. E o que faz eu querer continuar, né? É ajudar, né, quem está perto de mim, né? Então, eu digo para ti que por muitas vezes, tipo, eu sabia que eu não podia muitas vezes parar porque eu precisava dar força para Mari, né? Então, foi algo assim que a gente, quando, né, começou nesse momento difícil ali de tratamento e tudo mais, foi, né, um bom tempo, eu, né, orei a Deus e pedi para Deus dar força para que eu pudesse dar a estrutura, dar força, dar condição, né, como pai, como homem da casa, né, conseguir se manter, né, e passar essa segurança, muitas vezes que eu sabia que a gente, né, ia passar um momento difícil de luta, e sempre procurando ser muito otimista, né, tendo fé, porque eu digo para você que alguém pode chamar de louco, mas eu digo que, assim, eu tenho fé e sei que, né, é um tempo só que a gente, né, está vivendo, que a gente tem uma esperança, mas eu, até o último momento, eu tinha fé que, se Deus quiser, para Ele nada é impossível, né? Até mesmo assim, no momento
da sepultura. Eu tenho fé que se Deus quiser, para Ele nada é impossível. Então eu acho que é isso que ultrapassa todas as coisas. Pro mundo é loucura, né? Para muitas pessoas, porque se eu for olhar, né, cientificamente ou analisar a situação, eu não vou achar fundamento. Mas a fé é isso. A fé é a partir do momento que ela ultrapassa o conhecimento. Ela vai te fazer com que você acredite, apenas acredite. Né? Então, é isso que dá força. Primeiro é Deus e você saber o teu propósito, né? Que aí você não se desvia, saber que alguém precisa de você. E eu acho que isso é muito importante porque a gente se sente útil. Para mim também foi importante de certa forma, porque dessa forma você continua, você não para. E a gente é grato a Deus porque, apesar da luta, da dificuldade, Deus sempre esteve e sempre se mostrou junto conosco. Porque não faltou nada, né? Não faltou o afeto, não faltou o carinho, não faltou os amigos, não faltou momentos assim que passamos que não sabia o porquê estávamos passando, mas depois entendemos que era Deus que estava mostrando o seu cuidado para conosco, né? E tudo tem um propósito. Eu bato muito nessa tecla do propósito porque se nós passamos por isso, eu sempre costumo dizer, infelizmente, né? Nós não somos os primeiros e não seremos os últimos. É verdade. Mas a gente precisa, para continuar, entender o significado, ressignificar muitas coisas para que você consiga, vamos dizer, compreender e exercer aquilo que Deus tem para você. Porque a Mari sempre costuma dizer, né? Vamos aprender logo para a gente sair dessa prova, né? Porque senão muitas pessoas ficam sofrendo e não aprendem, não veem muitas vezes o que, né, Deus quer tentar mostrar. Observar, aprender com a dor, né? A gente fala muito, né? Deus, porque acima de tudo é a nossa fé, né? A gente crê que... Eu sempre digo, ninguém é tão bom, tão autossuficiente que não precise de Deus. Porque há momentos que é só Ele. Como a gente falou, na época de Covid, a gente viu pessoas que tinham condições financeiras para comprar um hospital, mas não tiveram a oportunidade de ter um leito, né? Então eu digo assim, tudo é por Ele, né? Se não for da vontade dEle, muitas coisas não acontecem, muitas vezes. E quando muitas vezes não somos merecedores, alcançamos a graça. Eu acho que vocês entenderam que o endereço de vocês aqui é só passageiro, né? Com certeza. O endereço de vocês é lá no céu, é lá na glória. E vocês estão tentando viver o máximo propósito que Deus colocou na vida de vocês, louvando, adorando, intercedendo por pessoas e sendo exemplo de superação, né? Com certeza. Eu sempre falo assim que a maior de todas as promessas para mim, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, muitos dizem, você vai comer o melhor dessa terra, ou vai ser próspero. Eu não. A maior de todas as promessas está em Apocalipse 21. Fala, naquele dia ele vai enxugar as lágrimas, né? Naquele dia não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então, naquele dia vai cessar. Né? Enquanto nós estivermos aqui, nesse plano terrestre, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, né? Até eu sempre questiono, às vezes eu vou pregar em alguns lugares, vou palestrar, eu falo, quem aqui quer ser um vencedor? Levante a sua mão, né? Todo mundo quer ser vencedor. Aí eu pergunto, e quem quer passar por dores? Passar pela dor da vida, né? Por alguma dor. Ninguém quer. Mas a própria palavra vencedor. Então você precisa vencer algo, né? E o tempo inteiro, a gente sempre está superando alguma coisa, vencendo. Nós temos desafios diários, né? Você, desde a hora que acordou hoje, fez muitas escolhas, né? E assim é. Às vezes escolhas mais simples, né? Não tão relevantes, né? Mas tem pessoas que fizeram escolhas muito importantes no dia de hoje, né? Eu sempre falo assim, hoje nós estamos aqui, né? Desse outro lado, nós estamos falando uma palavra de superação, de ânimo para alguém, mas nesse exato momento tem uma mãe num leito do hospital, né? Implorando por um milagre, por uma cura na vida de um filho. Outras mães estão ao lado de um caixão velando seu filho e outras mães estão prestes a receber, né, uma notícia, né, que nenhuma mãe merece receber, que um filho partiu. Então, tudo há um propósito, né? Então, eu acho que quando você descobre o propósito, as coisas ficam mais fáceis, né? A luta foi proposta e nós nos propomos a pelejar nessa batalha, né? Não foi fácil para ninguém, né? Nem para Laura, nem para nós, nem para o Isaac, ainda não é, a falta da mana, mas eu acredito que um dia nós vamos compreender. Nesse dia, no reencontro, a minha maior esperança é o reencontro, eu creio nessa promessa. E todas as mães que eu encontro, até hoje eu falei com uma mãe do luto, há 40 dias o filho dela faleceu, nós falávamos e eu dei essa palavra de esperança. Eu falei, um dia nós vamos reencontrar os nossos filhos, né? Tu citou das palestras, que você é palestrante. Como tem sido essa experiência? Poder compartilhar com as pessoas o teu conhecimento, a tua história de vida, como é que tem sido isso? Na verdade, para mim sempre foi muito gratificante. Eu amo a arte da comunicação, eu amo falar. Eu acho que a coisa que eu mais amo fazer é falar, né? E falar sobre o amor de Jesus, para mim, é muito mais gratificante ainda, né?
Eu acho que ninguém conversa comigo mais 5 minutos sem saber que eu sou cristã, que eu professo a minha fé e que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas para mim foi muito importante porque a comunicação para mim, que sou uma pessoa oral, me ajudou a expressar as minhas emoções, né? É claro que tem vários perfis, né? Leitura corporal e emocional de pessoas diferentes, cada uma vai expressar a sua maneira. Mas para mim fez muito sentido falar, passar a experiência, fortalecer a fé de outras pessoas. Por mais que para mim naquele momento era tão doloroso, eu estava chorando. Teve um podcast, o primeiro que eu participei, faziam acho que 6 meses que a Laura havia falecido, e eu chorei muito. E aí no final eu falei assim, nossa, eu acho que nem coloca no ar, né? Eu chorei tanto, né? Qual é a força, qual é o ânimo? E depois eu recebi centenas de mensagens, né? Daquele podcast que eu participei, de mães. Uma mãe da Suíça me mandou mensagem dizendo que ela se colocou no lugar. E outras mães dizendo, eu passei por aquilo que você passou, quando você narrava a rotina do hospital, eu vivenciei tudo isso novamente. Alguns testemunhando que o filho estava bem, já tratou, já curou, outras mães do luto, né? Então, eu acho que a tua história, de alguma forma, ela pode impactar vidas, né? Você tem uma escolha. A dor, ela pode ter 2 situações. Ou ela vai derrotar você, vai massacrar, ou ela pode impulsionar você, dar ânimo para você ressignificar tudo aquilo que você está vivendo, né? Com toda certeza, você adquiriu uma inteligência emocional que te faz ser diferente hoje, né? Com certeza. Eu acho que a gente vai evoluindo, né? Como eu falei, a musculatura emocional muda, né? A partir do momento que você enfrenta, né? A Mari que viveu tudo isso que nós estamos vivendo, citando algumas situações, né? Não é nem a metade, nem 1%, né? Mas você passando por momentos difíceis, por lutas, você acaba ficando mais resistente, né? Você acaba olhando para a dor com uma forma diferente, você acaba tendo essa musculatura, como eu falei, emocional, mais tonificada. Então, se eu passar novamente por encontrar uma mãe, eu vou ter uma palavra para falar, né? Você tem propriedade nas palavras. Antes nós pregávamos, ministrávamos a palavra, amparávamos pessoas, antes mesmo da Laura falecer. Então, a gente já fazia muito trabalho social. Inclusive, eu fui mentora na época de um projeto social de doação de medula óssea. Então, eu parava mães que tinham filhos com leucemia. Por incrível que pareça, né? Assim, parece uma coincidência tremenda que 2 anos depois a minha filha tenha tido leucemia. Mas eu acredito que era Deus já trabalhando, unindo propósitos, me dando, como é que eu posso dizer assim, contato com essas mães para que eu de alguma forma, já pudesse visualizar alguma coisa, né? Eu creio que Deus, ele não faz nada sem um propósito. Então, se nós chegamos até aqui, é porque Deus tem nos sustentado e Ele continua, e com certeza estamos mais fortes, né? Tanto na nossa fé como emocionalmente. Mas isso não quer dizer que foi a última luta que nós passamos, né? Como eu falei, enquanto estivermos aqui nesse plano, a gente sempre vai estar passando por alguma coisa, mas eu creio que nós já descobrimos que Deus está no centro de tudo, não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Nada acontece sem que Ele diga sim, né? Sem que Ele permita. E como é que é para vocês, Lucas, esse trabalho missionário de fazer a vontade de Deus, de se entregar verdadeiramente a Ele, de atrair mais pessoas para o mesmo propósito de vocês? Como é que é isso para você? Primeiramente, é gratificante porque você está cumprindo o idem, né? Então, você está vivendo realmente a palavra de Deus. E é importante a gente sempre parar um pouco e pensar nisso, né? Porque a vida ela é tão corrida que a gente muitas vezes esquece de realmente aquilo que Jesus ensinou, né? Então, eu costumo dizer que Jesus ele não veio aqui nessa terra, né? Palmilhou essa terra por simplesmente estar aqui. Ele veio para passar algo para nós. E nós precisamos fazer, né, valer a pena esse tempo, fazer valer a pena o seu sacrifício. Então, é gratificante quando você vê o testemunho, muitas vezes, de pessoas alcançadas, porque o evangelho, ele é muito, acho que bem representado naquela parábola do semeador, porque a gente está todo o tempo semeando. Não significa que toda semente vai cair numa terra boa e vai dar fruto, mas com certeza alguma semente vai frutificar. E é gratificante você ver o fruto
né, da palavra, não o teu fruto, mas o fruto do Espírito Santo, o fruto da palavra, né, em vidas. Isso não tem preço, não tem algo que pague quando você recebe, como a Mari falou, né, porque o evangelho ele é feito de várias formas, né, ele é cantando, ele é pregando, ele é orando, você pode ser um missionário, quem sabe, mas eu não sei falar. Você pode ser um missionário de várias formas, né? Você pode... pode ser um testemunho. Pode ser um testemunho, incentivar pessoas, né? E eu acho que isso é o que mais gratificante tem, é você ver o resultado, né? Você ver o fruto, né? Que você muitas vezes ali, até mesmo em pessoas que você... nas mais incertas, porque Jesus ele veio para os doentes, né? Eu costumo dizer sempre quando a gente prega, a igreja é um hospital, né? Então muitas vezes a gente... E hospital é lugar de pessoas doentes, né? E quem não está doente no hospital está para ajudar a cuidar de alguém. Sim. Então a igreja é isso, né? Jesus Cristo ele veio para os enfermos, para os doentes, para os pecadores, né? Mas ele veio para sarar, para curar, para libertar e para preparar, né? Para um novo tempo. E falando sobre Jesus, ele mesmo fala sobre os talentos, né? Vocês não ganharam um talento e ficaram lá guardadinho, né? Vocês estão tentando multiplicar cada vez mais esse talento de vocês através do louvor, da palavra, através da própria conversa, como você disse, né? Encontrar uma mãe, conversar, falar sobre o amor de Jesus, o propósito de Deus na vida da pessoa, né? Isso, porque como explicar para uma mãe que precisou devolver um filho a Deus que tem sentido? Naquele momento não vai fazer qualquer sentido, né? Não tem explicação. Se eu perguntar para você, para que você tente me explicar por que eu precisei devolver uma filha há 3 anos, talvez você não tenha uma resposta plausível. Então, eu acredito que essa caminhada de fé que nos dá experiência, nos dá propriedade para que a gente possa alcançar essas vidas, né? Então, quando eu abraço uma mãe, quando eu dou uma palavra e eu digo, eu sei o que você está passando, eu sei que ela está passando, embora são circunstâncias diferentes, né? Mas uma mãe, eu sempre digo, toda mãe é igual, só muda o endereço, né? Dói, né? Quando pega no filho, dói mesmo. Então, a gente tenta passar, né? Passar essa mensagem, ressignificar nossa dor. Então, vamos usar essa dor. A gente não tem como voltar e mudar. Que bom seria se encontrássemos alguém no meio do caminho, né? E dissesse, eu vou mudar a história, vocês vão voltar lá no ano de 2019, que foi o ano do diagnóstico da Laura, e vai mudar tudo, né? Então, eu com certeza acho que toda mãe é o sonho, né? Mas a gente sabe que o que passou, passou. Então, vamos usar as ferramentas e a nossa bagagem para tentar mudar o futuro, né? De outras pessoas, levar conforto, né? Levar essa palavra de amor, né? Você citou que são 3 anos que vocês estão vivendo esse processo de evolução. Qual que é a diferença da Mari, vamos colocar ali, de 5 anos atrás para agora? Nossa, né? É muita evolução. É como eu falei, sempre fizemos a obra, sempre fomos uma família missionária. Mas antes nós pregávamos daquilo que nós líamos. Mas a gente pregava a teoria. Olha, isso é forte. Olha, Deus é bom e Deus faz o milagre, porque aqui, nessa passagem bíblica, Jesus foi lá e visitou e curou. Mas e quando você vive uma circunstância totalmente ao contrário, né? Quando o milagre não acontece, quando você diz que é só pedir, né? Mateus 7,7 fala, pedi, dar-se-vos-á, buscar encontrarei, porque todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, né? Aí eu me questionava, e aí depois a gente se questionou muita coisa, né? Mudamos, né, o entendimento, voltamos para a palavra, buscamos o conforto. Hoje nós pregamos aquilo que nós vivemos, né? Nós vivemos e convivemos com um Deus verdadeiro. Nós pregamos aquilo que é real, né? Eu não vou dizer para você que, quando nós discipulamos alguém, que a tua vida, a partir de agora, aceitou Jesus, então você era pobre, agora você vai ser rico. Você era doente, agora você vai ser curado. Não, ao contrário, né? Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E de que forma que Jesus venceu o mundo? Ele foi traído, né? Ele foi vendido, ele foi crucificado. Então, eu sempre falo, até anotei essa frase, que nem todo verdadeiro vencedor é aquele que venceu a luta, mas é aquele que lutou com dignidade, né? Então, às vezes, muitas vezes olham para uma criança que faleceu de câncer, né? Quando a minha filha faleceu na época, nossa, que dó, ela perdeu a batalha para o câncer. Eu sempre digo assim, nunca falem isso, né? Porque a criança não perdeu. Ela venceu esse mundo. Esse mundo aqui é de dores, né? Hoje a minha filha não sofre mais, né? Então, esse mundo aqui é luta, prova. Então, hoje nós evoluímos muito, né? A gente prega daquilo que a gente viveu.
E quando eu vou pregar para alguém e eu abraço, eu olho no olho, e ele sente propriedade, porque eu estou dizendo, levanta, Deus me levantou, Deus vai levantar você também, né? Então, a pessoa, ela olha e diz, não, se Deus encorajou ela e deu força para ela, né? Então Deus também vai fazer isso na minha família. Então, isso é a importância, né? Leva o teu testemunho. Qual que é o teu testemunho? Né? O que você já tem de história para contar? Então, testemunhe para alguém. Pregue para alguém. A palavra pode ser pregada de tantas formas, como o Lucas falou. Não é só estar dentro de uma igreja, num púlpito, com o microfone na mão. Eu sempre falo assim, dentro de missões, qualquer esquina é um púlpito, né? Então, você pode falar do amor de Jesus. Você pode ser sal da terra sem falar, sem pronunciar Jesus. Tenha princípios, né? Dentro da área onde você trabalha. Seja sal, seja luz, né? Seja uma pessoa honesta. Então, ser igreja não é estar dentro de uma igreja, né? Mas é levar a igreja que você é em todos os lugares onde você for, né? E nessas experiências missionárias, Lucas, qual que foi a que mais marcou você? Olha, todas acho que tem um significado, né? Acho que não tem a mais significante e a menos significante. Acho que tudo, eu costumo dizer que sempre é aprendizado. Eu estou aqui hoje aprendendo com a Mari, aprendendo com você, Wagner, aprendendo com todo mundo que estou convivendo aqui nesse momento. A gente está sempre aprendendo, isso que é importante, né? Então, a gente sempre leva algo e a gente também deixa algo, né? Então, é importante saber aquilo que você vai levar e aquilo que também você vai deixar para as pessoas. Mas, eu digo para ti que algo que eu sempre lembro e nesses dias mesmo estava lembrando, foi quando a gente fazia um trabalho voluntário na nossa cidade, na casa... no asilo, né? No asilo, nas pessoas, né, de idade lá, que estavam lá. E quando um dia o seu João, né, já é falecido hoje, ele olhou e disse para mim assim que o que ele mais queria na vida era poder estar na casa dele e fazer uma comida com as panelas dele. Olha só. Então, assim, você vê realmente que você tem tudo e você não agradece por tudo que você tem, né? Então, era um senhor que muitas vezes ele só levantava da cama quando nós chegava lá. Então, né, então você significa algo, né? Você tem valor, você tem importância para alguém, às vezes, né, para pessoas que você menos espera, né? E eu acho que não digo para ti, já tivemos, né, a oportunidade, né, graças a Deus, de estar em vários lugares, com lugares grandes, com centenas de pessoas, né? Deus proporcionou para nós. Mas é nesses momentos ímpares que você sente, muitas vezes, que você vê a importância, né, do chamado e daquilo que Deus tem para a tua vida, né? Então, foi marcante, muito marcante para mim esse momento que eu vivi, e isso fortalece a vida da gente para continuar. E para ti, Mari, qual que foi um momento que marcou nessas andanças missionárias de vocês? Eu acho que também, né, nós trabalhamos 2 anos no asilo. Então, todo sábado nós fazíamos o culto lá. Então, e 2 anos no abrigo também, né? Então, era todo sábado nós preparávamos, né, um estudo, um discipulado, levava um lanche para eles, né, para que fosse um momento especial. Eu sempre falava para o Lucas assim, vamos fazer diferente, porque assim, geralmente você vê um trabalho missionário, as pessoas chegam, cantam, oram, pregam e vão embora, né? Então, nós fazíamos tudo reduzido, o culto em si, porque depois a gente ficava cultuando com cada um. Então, a gente tirava 10 minutos para cada pessoa. Porque eu falava para você, é importante, talvez eles esperam esse dia para conversar com alguém, para abraçar alguém. Até o mesmo seu João, que o Lucas falou, ele não caminhava muito e o pessoal sempre incentivava e a gente chamava. Quando o Lucas chegava, ele ia lá no quarto, batia no quarto e dizia, ô, seu João, vamos lá. Então, e ele levantava animado. E aí, um dia eu falei para o Lucas, eu disse, vai lá, vai caminhar. Uma vez por semana em volta do asilo com o seu João. E o seu João considerava muito o Lucas, né? E então, às vezes era um filho que ele não tinha. Talvez o filho estava longe, não vinha visitar. Então, a gente fez esse papel e era gratificando até mesmo no abrigo de menores. Assim, eu tenho muitas memórias, eu guardo caixinha de cartinhas de todos eles. E assim, o que mais gratifica, como o Lucas falou hoje, é como você impactou. Talvez a gente nem não fazia sentido naquela época, assim, que ia impactar tanto. Hoje eu recebo recado, sou amiga das meninas que são casadas, né? As meninas têm família, têm filhos, manda mensagem, ô Mari, nossa, eu lembrei, manda uma foto da época, né? Relembra alguma coisa, nossa, obrigada, e fala de forma muito natural, eu amo você, eu também falo, eu amo você, porque era natural, então foi uma relação que foi construída. Então, eu acho que a obra missionária não é só eu falar de Jesus, né? Eu sempre falo, é cuidar daquela pessoa, cuidar daquela vida. Discipular, muitos dizem assim, hoje eu ganhei 10 almas para Jesus. Né? Eu sempre
acho muito complicada essa frase, porque ganhar leva tempo, né? Você muitas vezes leva anos para conseguir alcançar o íntimo e profundo daquela pessoa, né, o coração. Então a gente discipulava, cuidava, amparava, aconselhava. Então acho que ao longo da vida missionária foram tantas situações, mas essa fase do asilo, do abrigo, com certeza foi uma fase que a gente vai guardar para sempre. A Laura fazia junto, a Laura participava junto. E, inclusive, agora nós fizemos uma nova etapa no ano passado, né? O Isaac participou junto. Que bacana. A gente fizemos um propósito para alcançar eles agora na época do final do ano. E fazia muitos anos que a gente não ia mais lá, tinha mudado, estávamos em outras áreas missionárias. E a gente voltou lá e foi muito gratificante, né? E além desses 2 lugares, qual outros lugares que vocês frequentaram, que vocês fizeram esse trabalho? Na verdade, a nossa vida missionária nós somos, muitos chamam itinerantes, né? Nós andamos de cidade em cidade, nós somos convidados, fazemos trabalhos em igrejas, né? Então a gente participa de congressos, conferências, cultos. Então a gente leva o nosso testemunho, a nossa palavra, né? Já fomos em vários outros estados, aqui mesmo na nossa região, né? Nas igrejas a gente já é conhecido pelo testemunho de vida, né? Então, além de trabalhos sociais na igreja, fazemos parte do evangelismo da nossa cidade, também na clínica, né? Nós temos uma clínica lá no nosso município. Alguns sábados são escalados, a gente fica responsável também por levar uma palavra. Então, aonde tem a oportunidade, nós estamos fazendo. E nessas andanças assim de itinerantes, levando a palavra de Deus, qual que foi um congresso assim que marcou a vida de vocês? Claro que são diversos, né? Diversos, porque todo congresso um é diferente do outro. Deus age de formas diferentes, mas qual que talvez venha à memória agora neste momento? Eu arrisco dizer, por mim e pela Mari, que eu acho que foi quando a gente retornou lá em Ilhota. Que a Mari estava, né, um pouco, vamos dizer assim... Apreensiva e pensando se realmente era o momento de voltar, né? E eu vivenciei muito isso, eu sempre respeitei muito a decisão dela. E eu sempre disse, tô com você, se você quiser a gente vai lá. Mas se você achar que não é momento, porque tem que dar um tempo, né? Não é se afastar, mas você saber o momento necessário, né? Para você estar bem. E quando a gente voltou, a gente pôde sentir que é de Deus, porque a gente chegou um pouco atrasado, né? A gente arrumou num posto de combustível, porque a gente estavam reformando, ainda estão em reforma, então a gente chegou, foi no posto de combustível, se arrumamos e corremos lá, né? Chegamos, os cantores locais já estavam cantando, né? Já tinham cantado, já tinham falado, e quando a gente também cantou, e eram os convidados, os cantores, e quando a gente cantou também, a Mari foi pregar a palavra, a Mari não tinha ouvido ainda que tinha sido falado naquele culto. Nós chegamos atrasados. Sim. E posteriormente a Mari vai complementar, né? Concluindo essa colocação minha, que a gente sentiu que era de Deus, né? Na verdade, assim, como eu falei, o tema era, mexeu muito comigo. Porque eu pensei, como que eu vou falar de milagre? Não estou preparada ainda para falar nesse assunto. Eu sempre falo assim, você tem um tempo. Deus, ele é um pai... excepcional, né? Eu falo assim, as pessoas dizem assim, não pode questionar Deus, não, tem que cuidar, tem que vigiar. Não, ele é o meu pai, ele sabe como eu me comporto, ele sabia que eu não estava feliz. Quando a minha filha faleceu, eu permaneci por 2 meses que eu não conseguia orar, né? E sempre fomos cristãos, e eu não estava brava com Deus, mas eu queria ficar em silêncio. Eu falava com Deus caminhando na minha casa, eu dizia, ai Deus, me socorre, né? Dá graça, enxuga as minhas lágrimas, não deixei de falar, mas eu não conseguia ter aquele momento de oração. Então, quando nós fomos para esse congresso, o próprio tema já tinha mexido comigo. E quando nós chegamos lá mesmo atrasado, a gente chegando, eu escutava os louvores. Tudo era contra aquilo que eu ia pregar. Eram louvores como, é só você declarar, é só você determinar, porque a vitória já é tua. E aí eu lembro de uma frase que, se você não recebeu, porque você não pediu com fé. E são coisas que machucam, que hoje nós temos essa sabedoria, porque às vezes são louvores, né? Não é uma pessoa que quer ofender outra, mas são louvores escritos, né? Talvez falando desse mundo terreno aqui. Eu quero conquistar aqui. E hoje a gente vive uma intimidade com Deus muito mais profunda, né? O bem mais precioso é a vida eterna, né? A salvação. E alcançar vidas enquanto nós estamos aqui, levando uma mensagem. Mas eu não canto aquilo que eu não vivo e aquilo que eu não acredito, né? Então a gente chegou lá pregando. E eu lembro que eu preguei no primeiro dia, e a minha mensagem foi muito dura.
era dura e eu sentia tristeza, porque eu ainda carregava muito, era 2 meses. Então, eu ministrei, como sempre ministrava, com temor e com tremor, mas eu sentia que as pessoas ficavam assustadas. E quando eu contei meu testemunho, elas compreenderam muitas coisas, né? Houve um quebrantamento, houve um entendimento, uma compreensão. E aí, quando nós fomos jantar, naquele dia, como pastor, depois eu falei assim para o Lucas no caminho, falei assim, nossa, não sei, será que a igreja gostou? Né? Será que a gente se preocupa com isso? Foi tão duro, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir que Deus vai dar vitória, né? É só você pedir, levanta a mão aí. A vitória é tua, o milagre é teu. E ninguém está acostumado a dizer assim, Deus vai dizer não para você. Né? Isso que você está pedindo não vai acontecer. Então, no outro dia, né? Deus confirmou, pessoas vieram antes do culto, nos abraçaram e falaram que há tempos não ouviam uma mensagem tão verdadeira, porque às vezes a gente fica aprisionado. 7 cultos para me receber determinada vitória e eu termino aquele, eu vou conquistando outro, sem se importar que essas vitórias são aqui, terrenas, passageiras. Então, às vezes você, como diz a palavra, buscai as coisas do alto. Colecione aqui. Você pode ter fartura, você pode viver bem, você pode se realizar, com certeza. Mas assim, na mesma medida que você vai alicerçando a tua vida aqui, vai alicerçando a tua vida lá. Eu tenho uma brincadeira que eu falo com meu filho, que é uma historinha que eu sempre falo assim, cada coisinha boa que você faz aqui, sobe um tijolinho lá pro céu. Né? E você está construindo a tua casa celestial. Para que ele possa visualizar, não é bíblico, mas para que ele possa visualizar como que é essa construção no mundo espiritual. Assim como você evolui aqui, você evolui lá. Né? E aí eu falava para ele assim, que quando você faz algo que desagrada a Deus, cai um tijolinho, né? Às vezes até eu brincava, às vezes ele cometia alguma coisa lá que não me agradava, agora caiu uns 10 tijolinhos, e ele brincava, né? Então é uma maneira lúdica, mas de identificar que a gente constrói uma vida aqui, mas também está construindo algo lá, que lá vai ser eterno. Acho que a gente é um filho meio mimado, né, Lucas? Escutando falar a gente... É só você declarar que você vai ganhar, é só você... Acho que a gente está acostumado demais a pedir, né? A gente pede demais. Eu acho que esse é um dos nossos erros, né? Com certeza. E o mimado é aquele que quando não ganha fica brabo, né? Verdade. Então piorou, né? Então piora a situação. Mas a gente tem que pedir sabedoria, né? E saber que muitas vezes nem tudo aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Às vezes não é o momento, né? Às vezes você precisa... Porque você não vai ter o total proveito, né? Muitas vezes você não tem a capacidade para gerir aquilo que Deus vai entregar. Às vezes aquilo que Deus tem para você é muito maior, né? Isso a gente pode exemplificar. Você querer hoje, muitas vezes, ter algo que você não tem a capacidade para administrar, né? Para suportar, muitas vezes. Então, eu acho que a gente precisa entender o tempo que Deus tem para cada um de nós. Como a Mari falou, a gente não pode ser hipócrita em dizer que não é bom prosperar. É bom prosperar, é bom. Isso é prova disso que a gente continua, né? Fazendo nossa parte, continua buscando, continua, né, correndo, mas sempre com um propósito, né? Sempre... a gente começou a estudar, a gente pediu que... Qual o ganho secundário de Deus em nós estar estudando? A gente tem uma empresa, qual o ganho secundário, qual o propósito, o que vem, porque eu acho que em tudo a gente tem que colocar, né, Deus em primeiro lugar. E quando isso acontece, você começa a aprender realmente o sentido das coisas. E muitas coisas você já não te atinge, porque muitas situações, claro, que ninguém gosta de perder. Eu costumo dizer, você não gosta de perder uma chave da tua casa. Imagine você perder, né, perder, quem sabe, um bem material e muitas vezes não diria perder alguém que você ama, porque as pessoas que, como a gente fala, nossa filha, a gente não perdeu, porque você só perde aquilo que você não sabe onde está. Mas nós temos convicção de onde ela está, né? Tanto que se você ir lá no cemitério do Ponto Cerrado e você chegar lá e localizar o túmulo dela, a gente colocou uma frase que é realmente aquilo que a gente almeja passar para as pessoas, que está escrito assim: as pessoas que amamos, elas nunca morrem, elas apenas partem antes de nós, né? Essa está escrito na sequência, essa fé e a esperança que nos move até um dia do reencontro no céu. E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Jesus está voltando é uma frase que muitas vezes as pessoas dizem, eu já vi muito tempo, né? Eu sempre ouço. Mas essa volta, ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Nós não sabemos o dia de amanhã. Todo dia ele está voltando, né, para alguém. Verdade. Todo dia está voltando para alguém. E então a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa estar preparado e muitas vezes, por mais que não seja a nossa vontade, é algo que já me fez lembrar aqui, que é um grande exemplo para nós, Jesus Cristo. Quando estava lá
né, sabendo que ia se concretizar, que ele ia ser crucificado, ele orou, ele chorou, o pai, ele disse assim, pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas ele disse em sequência algo muito importante, mas que se não for possível, que se cumpra, acima de tudo, a tua vontade na minha vida. Então, às vezes é dolorido. Nós olhamos para o Filho de Deus pedindo. Então, se Deus, a palavra de Deus fala, se Deus não poupou nem o seu filho, né? Então, às vezes nós nos achamos superiores, né? Eu determino, eu ordeno, eu dou prazo de 3 dias. Eu já ouvi muitas vezes para Deus fazer isso, né? E eu não aceito. Tem situações, é claro que nós temos que ter autoridade. Nós não podemos negligenciar essa parte. Né? Precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Mas tem situações que é como Cristo nos ensinou. Mas se não... Nós pedimos, né? No leito de UTI, naquele último dia, Deus cura a nossa filha. Fizemos propósitos, né? Mas se não for, né, a sua vontade, que se cumpra, né? Que se cumpra a vontade de Deus, né? Projetos são falíveis. Nós tínhamos muitos projetos. Nossa, muitos projetos. Com certeza, se a Laura não tivesse adoecido, talvez hoje nós estivéssemos vivendo outra fase, fazendo a obra, mas talvez em outro cenário, né? Crescendo, evoluindo. Mas Deus nos propôs essa batalha. Então era para ser assim, era para passar. E eu orei, eu jejuei. Durante todo o tratamento da Laura, eu sempre falo assim, eu não sei que dia eu não jejuei, eu não sei que dia eu não orei, que dia eu não clamei. Nós até nos voltávamos, pensávamos assim, será que a gente fez alguma coisa? Vamos orar, né? Visitávamos pessoas, amigas, se eu fiz alguma coisa para você, me perdoa, sabe? Para você tentar achar, porque a gente sempre fez a obra. E às vezes as pessoas diziam, não, né? Não é isso. Então a gente compreendeu que era para ser assim. A existência da Laura aqui era para ser aquele tempo determinado. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não compreendem que como vocês estão falando, vocês têm que viver o propósito de Jesus. Mas elas querem viver aquilo que elas querem para elas. Mas talvez aquilo não é o que elas realmente precisam, né? É que nem, eu vou pedir um bem material. Como você bem citou, talvez a pessoa nem vai saber administrar. Eu quero um carro do ano. Mas você vai ter o dinheiro para você sustentar aquele carro? E muitas vezes pode ser até assim na vida espiritual das pessoas, né? Com certeza. Então, eu acredito que, como fala o livro de Tiago, né? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã vou produzir, vou fazer. E no versículo posterior fala, eis que não sabe que a tua vida é uma fumaça que uma hora aparece, uma hora desvanece. Então, é claro que a gente não tem que viver pensando no dia da morte. Não vou fazer porque eu vou morrer. Como eu falei, não se preocupe com o amanhã. Mas nós temos que viver o hoje intensamente como se a gente fosse partir amanhã. Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão, né? Porque você vai ser mais família, você vai demonstrar mais afeto, vai demonstrar mais carinho, vai colecionar bem menos bens materiais, não que seja errado, mas você vai focar naquilo que realmente importa. Eu costumo dizer assim que o meu bem mais precioso hoje é a minha família. É a minha família, sem sombra de dúvidas. E família, quando eu falo, é claro que tem pais, avós, né? Enfim, irmãos, cunhados. Mas a família é quem está junto com você dentro de casa, né? O meu esposo, o Isaac. Hoje somos 3. Às vezes o Isaac sempre fala, uma vez nós era 4, agora nós somos em 3. Ele não esquece, né? Passou o tempo, porque a gente vai criando essa memória também, né? Trabalhando também o emocional dele. Então, a família é muito importante, né? Se a gente venceu até hoje é porque estava junto, estava unido, né? E com Deus, sempre, né? Sempre em primeiro lugar. É que as pessoas, elas querem as coisas muito palpáveis, né? Mas quem vive de fé sabe que não é bem assim, né, Lucas? Não, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? Eu acho que o segredo, né? Pelo menos é o que eu hoje posso dizer, a gente precisa ter os bens materiais e não os bens materiais ter nós, né? A gente ter o dinheiro e não o dinheiro ter nós, porque quando você tem, ele pode ser bênção na tua vida, porque eu acredito que Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas, né? A gente costuma dizer que Deus não vai descer aqui e vai alcançar muitas vezes, mas ele usa a tua vida. Quando você se propõe a ajudar alguém, ele vai, de certa forma, proporcionar com que você tenha a condição de fazer aquilo que ele ensinou para que você faça. Então é preciso haver pessoas dispostas a fazer, né, o que ele ensinou. E de que forma que vai ser? Você se deixando ser usado. Agora, quando você, muitas vezes o dinheiro tem você, né, nem mesmo a pessoa que detém aquele bem, ele não tem proveito, porque ele não usufrui, né? E o bem mais precioso que eu e a Mari sempre comentamos
ele não é o dinheiro, ele não é as riquezas. O bem mais precioso é o tempo. Porque muitas pessoas têm hoje uma condição financeira muito boa, alcançaram, quem sabe, no final da vida algo que almejavam, mas hoje não tem saúde, não tem o tempo ou não tem as pessoas que gostariam de passar momentos agradáveis. Então, aproveite o tempo, né? Porque tudo vai ficar, né? Tudo é passageiro, mas o que não passa, a gente costuma dizer, a gente não leva, a gente deixa. Né? Então, muitas vezes a gente não leva nada, mas a gente deixa muitas coisas. Bastante. Né? Um legado, o que você está deixando, né? Então, acho que é importante isso a gente aprende com situações que você vive na sua vida, né? E eu costumo dizer assim que esses lugares onde já passou é muito importante, porque faz você refletir. A própria palavra de Deus fala, a gente sempre, né, fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque numa casa onde há luto você tem reflexão, você pensa na tua vida, você ressignifica muitas coisas. É onde, quando só está dando certo as coisas, você se esquece até mesmo de Deus, né? Você se afasta. E eu digo assim que a gente no trabalho secular, né, no dia a dia, a gente tem aquela garra, né, aquela disputa, né? A gente trabalha com comercial e tal. Então, não, eu tenho que vender, eu tenho que fechar o negócio, tenho que fazer. E se não der certo, tu fica, né, meu Deus, por que não deu certo? Mas no tempo de tratamento que a nossa filha estava, eu às vezes estava com orçamentos assim significativos para a minha empresa, para nossa empresa, em você chegar e fechar, muito importante. Mas quando eu chegava lá no hospital, né, da criança de Chapecó, e eu via todas aquelas crianças passando, eu me esquecia de tudo. Sabe? De eu receber muitas vezes assim, acho que não vai, né? Vamos ter que aguardar. Tudo bem, tá tudo certo. Porque você via que existe, né, algo mais importante, as pessoas lutando por que algo que você já tem e você não dá valor muitas vezes, né? É isso que é o maior defeito da humanidade, né? De não valorizar aquilo que tem. Muitas vezes as pessoas podem dizer, mas eu passo tempo com a minha família, mas não é um tempo de qualidade. Verdade. Quantas vezes, não só em famílias, mas falando em rodas de amigos, que o pessoal se reúne, mas fica conversando pelo celular, mandando um vídeo pro outro, mandando uma mensagem. E acho que falta um pouco esse tempo de qualidade, né, Mari? Eu acho que é o que eu sempre costumo dizer assim, aproveite o percurso, aproveite a paisagem, né? Olha a tua volta. Hoje eu estava refletindo e eu quero fazer você que está assistindo refletir também. Você já parou para pensar que talvez você está vivendo o momento mais incrível da tua vida? Você já chegou no ápice e talvez você nem se deu conta, né? Você não sabe quantos dias você tem aqui, né? E talvez é o teu momento mais feliz, né? Eu lembro, hoje a gente olha para trás e a gente via, nossa, né? Quanto momento assim a gente teve tempo de qualidade com a Laura. Se a gente soubesse, né, poderia ter aproveitado muito mais. Então, pare para refletir, né? Aproveita a paisagem, é hoje, né? Não é à toa, é muito clichê essa frase, que hoje se chama presente, né? Um presente de Deus todos os dias. O amanhã é incerto, né? Nós não sabemos, né, o que nos espera amanhã. É claro que o amanhã, ele é uma consequência de um hoje vivido com responsabilidades, né? São os frutos daquilo que você semeia hoje. Então, já temos a receita. Viva hoje com qualidade, com responsabilidade, né? Que com certeza os frutos vão vir. Né? Com toda certeza. E Lucas, você se sente realizado com o Lucas atual? Olha, com certeza, né? Apesar de a gente, vamos, né, dizer assim, muitas situações que não gostaria, né, de ter passado, ou, né, ou quem sabe não foi o resultado que nós almejávamos, né? Principalmente, né, esse momento aí da doença, né, nossa filha, porque a gente trocaria tudo, né, para ter novamente, né, ela. Foi um dos propósitos que a gente fez, né? Então, em tentar achar uma saída, mas quando é a vontade de Deus, né, não nada que a gente possa fazer que se cumpra, né, assim como Jesus falou. Mas eu sou grato, principalmente, né? Acho que a gratidão é algo muito importante na nossa vida, né? Porque eu tento fazer o melhor hoje da melhor forma que eu posso fazer hoje. Eu sei que amanhã eu vou poder fazer melhor ainda, né? Mas hoje eu sou grato por poder ter essa condição, né? Pela família que eu tenho, né? Pela estrutura que eu tenho hoje, que eu sei que isso é consequência, né, no crescimento, tanto espiritual, emocional, hoje, né, no relacionamento, né? Sou feliz, eu agradeço a Deus sempre pela minha família, né? Eu costumo assim dizer que isso foi um exercício que eu aprendi desde pequeno. Eu ia para o meu trabalho ainda quando muito jovem e eu aprendi que eu precisava ser grato pelo aquilo que eu estava vivendo, mas sempre pedindo que, né, Deus direcionasse o dia de manhã. Então, eu sou grato, né, hoje porque é como eu digo, não é mérito meu,
né? Não é algo que eu conquistei, que eu fiz. Deus proporcionou e me deu sabedoria, dando graça para que a gente consiga, se for a vontade dele, não parar por aqui, continuar avançando, continuar fazendo e vivendo, né, o propósito dele. E a Mari, se sente realizada com a Mari atual? Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma construção de muito tempo, como eu falei, sou a soma de muita coisa que aconteceu. E eu acho que a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Vai agradecendo. Como eu falei, a Mari de hoje não é a mesma de ontem e com certeza de amanhã não será a mesma de hoje, com certeza mais evoluída. Eu sou grata, né? Eu acho que temos muito que agradecer e agora na nossa nova fase também na área profissional, queremos ser profissionais de relevância, né, dentro da nossa sociedade, como sempre fomos compromissados com tudo, né, na área profissional, na área familiar, na área ministerial. Então, a gente vai continuar com esse mesmo compromisso também na área da advocacia, né, na área do direito, que é uma área que Deus nos direcionou. Né? A gente não falou aqui, mas era um sonho de 17 anos atrás. Né? Quando a gente se conheceu, o sonho era incomum, sem que a gente tivesse conversado. Só que a condição financeira da época não era favorável para que esse sonho se concretizasse. E a gente planejou, projetou um dia, uma data, um ano. Então vamos projetar a nossa empresa, vamos investir na empresa. E o dia que a empresa tiver um pouquinho mais de condições, nós vamos fazer juntos. Vamos realizar esse sonho junto. E foi isso que aconteceu, né? E graças a Deus, né? Deus tem nos dado condição. Não foi fácil, né? Porque foi durante o percurso da faculdade, foi o diagnóstico da Laura, foi a chegada da leucemia, mas com a graça do Senhor, né, nós estamos vencendo. Né? Vivemos o luto e estamos aí tentando ressignificar um dia de cada vez. Você falou sobre o futuro já ali, pretendem atuar como advogados, um defender o outro quando precisar, né? Então, qual que é esse pensamento para o futuro? É a advocacia, em questão de família, quais são os planos de vocês? Na verdade, é assim, a gente sempre quis cursar direito, até mesmo pelo conhecimento. Eu acho que é uma faculdade que todos deveriam ter, né, para a vida, para você ter noção, um pouco como é que funciona, né? A sociedade, enfim, os direitos, os deveres, enfim. Mas o nosso projeto é atuar, é trabalhar. Nós temos uma empresa, a nossa empresa vai continuar, é uma empresa de muitos anos, né? Já tem mais de uma década, então já está bem consolidada, temos funcionários, trabalhamos em Ponte Serrada e Xanxerê, né? É um outro ramo, né? Mas a gente quer começar, né, nesse ramo, acredito que bem breve, esse ano ainda, né? Começar a atuar. E eu quero atuar, né, na advocacia previdenciária, né, que é uma das minhas paixões, eu gosto muito dessa área. E também, que mexe lá no coração, né, eu sempre falo, o meu TCC foi sobre isso, direito à saúde e judicialização. É uma área que eu quero atuar, porque nós, durante o tratamento da Laura, foi algo que feriu, né, porque você percebe que nem todos os direitos, né, são conferidos e são efetivados pelo Estado. A nossa filha, no primeiro momento, no primeiro tratamento, ela teve todo o tratamento disponibilizado pelo SUS, né? Então, tratou, mas com a recidiva da doença, o protocolo não funcionou. E, com o ditado popular, como todo mundo conhece, foi desenganada pela medicina, né? Então, ouvimos com essas palavras que não havia mais nada para ser feito. Procuramos uma segunda opinião, né? No Código de Ética Médica, até fala no artigo 36 que todo paciente tem direito a uma segunda opinião, né? Não é você receber. Então, o diagnóstico era ruim, o prognóstico era péssimo, né, no caso da nossa filha. Mas quando a gente procurou uma segunda opinião, né, no âmbito particular, haviam possibilidades. Haviam tratamentos, haviam protocolos para serem feitos. A esperança voltou. Nós entramos com uma ação judicial, conseguimos a medicação. Então, a gente vê que, às vezes, né, hoje é muito mais... acontece muito isso. A judicialização aumentou muito. Então, o direito à saúde não é um direito que é totalmente efetivado pelo Estado. Então, a judicialização tem sido um braço para alcançar aquilo que o Estado não tem conseguido. A medicação da nossa filha era 139 mil a caixinha, que durava 30 dias. Como que o cidadão comum de bem consegue, né? Então, isso é bem complicado. Então, eu quero trabalhar nessa parte. Estamos estudando, já estou fazendo uma especialização
para que haja conhecimento técnico, jurídico, e mais ainda temos a experiência da vida, sabemos o que é estar do lado de lá, o que é ter um filho no leito do hospital, é o que você correr contra o tempo, entrar com uma ação judicial, com pedido de tutela antecipada e ver o judiciário deferindo aquilo que você precisa. Assim, eu não sei explicar a emoção que nós sentimos quando houve o deferimento em questão de 15 dias. Então, a importância de profissionais especializados na área para atuar, né, dentro do direito à saúde. Então, como eu falei, para ser profissionais realmente de relevância, né? Então, vamos atuar sim. É o propósito. Com toda certeza vai ser gratificante para os dois, né? Atuar mais uma vez junto, né, Lucas? Opa, com certeza. Trabalhando junto. Sempre foi junto, né? Fazendo um ramo diferente juntos, né? Eu acho que o significado de estar junto, acho que é isso, né, Wagner? É você poder dar apoio para a pessoa que está do teu lado, né? Muitas vezes não que necessariamente tudo, né? Você vai... A gente sabe que há vários tipos de casais, né? Vários tipos, então, mas é indiferente da profissão que você segue, mas é ter o apoio. Isso acho que é algo muito importante, né? Você ter o apoio da pessoa que está ao teu lado, primeiramente, não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos, né, de alegria. E esse apoio, ele começa na casa, no relacionamento, ele vem para os familiares, vem para os amigos, né? Então, a gente, com certeza, pessoas que têm o apoio, né, você vai mais longe, né? E eu e a Mari sempre eu digo assim, às vezes um projeto novo, eu digo, vai na frente que eu te dou o apoio. Aí qualquer coisa eu tô aqui na base, né? Sim. Então, como a Mari comentou, a gente passou esse momento difícil que tanto, eu acredito que foi um momento assim pra gente também, eu costumo dizer, ver a provisão, né, de Deus na nossa vida, porque a gente precisava de uma medicação que custava quase R$1 milhão, as 6 doses. E foi algo assim que em todo tratamento a gente sempre se manteve, né? A gente gosta de frisar isso, e demonstrar nossa gratidão, porque em praticamente 20 dias a gente conseguiu a primeira dose através da ajuda de amigos. Né? Então a gente teve um apoio, né? Então a gente nunca pode esquecer disso. E consequentemente a gente conseguiu, né, junto também com amigos que apoiaram também, né, a judicializar essa causa, a gente conseguiu, foi deferido, né? Então a medicação, as próximas doses. Porque a gente, enquanto estava o tratamento, a gente teve bastante gasto. Mas as pessoas diziam, querem ajuda? Não, a gente está conseguindo se manter, graças a Deus. Então, a Laura precisava de uma medicação de 40 mil. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Uma medicação de 60 mil. Eu falei, eu vendo um carro, né, faço alguma coisa, dou um jeito. Então, foi indo. Aí, quando eu recebi, tu pensa só, nós não tínhamos domingo, né? Nosso domingo era numa terça-feira, passar uma carninha com a Laura em casa, quando ela vinha do hospital. Quando ela vinha, era o nosso domingo. E quando eu fiz o orçamento e você olhar assim, 800 e poucos mil dava na época. Aí eu comecei a fazer as contas. Eu vendo isso, vendo aquilo, eu falei, vai faltar. Então, assim, mas a gente conseguiu. A Laura viu, ela vivenciou esse momento, foi importante para ela, foi importante para nós, né? Porque a gente sempre foi fiel, né? Então, né, a Deus, assim, a gente sentiu isso. E, consequentemente, aquilo que a gente fala, a gente precisa ver espiritualmente, mas também te acompanhar. Então, nós não podemos negligenciar que nós vamos colher amanhã se nós não estamos plantando nada hoje, né? Então, a gente passou por isso. A gente sabe da importância do apoio, sabe da importância de você continuar buscando. O direito é algo espetacular, né? A gente está vivendo isso. Seria, com certeza, pauta por uma outra entrevista muito longa, né? Porque ele abre tantos leques, é uma coisa também muito importante, muito interessante para a sociedade em si, porque como que você vai reivindicar algo que você não conhece, que são os nossos direitos, algo muito pouco falado, mas a gente está aí, né, com esse intuito de também ser cristãos na área do direito, porque a gente quer ajudar pessoas. Fazer diferença. Acima de tudo, né? Porque o bem material, o valor, ele é um resultado de você, né, fazer algo com excelência. Então, em todo sentido, você está aqui hoje, estão fazendo aqui essa equipe, né, aí do site, né, ali em Santa Catarina, vocês vão colher bons frutos porque está sendo feito um trabalho com excelência. Então, você está fazendo algo que também Jesus ensinou, porque é você fazer sempre o teu melhor. Então, acho que não vai diferenciar se a gente continuar nessa sequência, eu acredito que vai dar tudo certo. Já aproveitando que você está nessa fala assim, para as pessoas que vão acompanhar esse vídeo, qual que seria a tua mensagem de motivação, de inspiração para essas pessoas? Então, Wagner, eu acho que acima de tudo, né, tenha fé em Deus, né? Tenha fé em Deus, saiba que hoje é uma situação, amanhã é outra, e algo que eu vivi muito. Não importa o que acontecer, se você tiver Deus com você sabe que é permissão dele. E se é permissão dele, é porque ele está cuidando.
Então, somente continue, porque é impossível você manter equilíbrio parado. Nunca pare, porque o equilíbrio ele só se adquire em movimento. Olha só, a mensagem forte. E você, Mari? Qual que seria a mensagem que você deixaria para as pessoas neste momento? Eu acho que de tudo que eu já falei aqui, seria viva hoje, né? Valorize aquilo que você tem, tenha muita gratidão. Diga para as pessoas que você convive o quanto você as ama, porque você não sabe, né? O dia de amanhã nós vivemos isso, né? E sentimos na pele. E busque intimidade com Deus, sabedoria e entendimento na palavra, porque terão vezes que Ele vai dizer que sim e terão vezes que Ele vai dizer que não, né? Para que você não seja um filho mimado, né? E não aceite a vontade do Senhor, mas tente aprender a compreender em meio à luta, em meio à tempestade, né? O que Deus está tentando falar? Qual é o ensinamento? O que eu vou tirar de proveito de tudo isso que eu estou passando? Porque você só valoriza o dia de sol se você passou um dia da tempestade, né? Então é isso que dá o contraste para você valorizar. Então a gratidão, muitas vezes, hoje eu agradeço porque eu tenho uma cama quentinha, porque por quase 2 anos eu dormi numa cadeira de hospital, né? Então hoje eu valorizo um alimento, enfim, porque eu passei por esse momento difícil. Então aprenda a valorizar, não precisa. Tem uma frase que diz: o sábio ele aprende, né, com o erro do outro, né? Então observe, seja grato, não precisa passar por algo, né, mas exercite essa gratidão, né, todos os dias, né? Acho que isso é muito importante. Vocês usaram bastante um instrumento que era a ministração da palavra através da Bíblia, mas também uma outra ferramenta que é o louvor. E ele trouxe o violão, tá quietinho ali. Hoje não tanto mais ativa como antes, mas com certeza vocês sempre têm esse momento de adoração, né? Sim. Esse momento de louvor. Com certeza. Na carreira musical, eu cantei profissionalmente mais de 15 anos, né? Participei de vários festivais muito conhecidos na região, tanto aqui no estado quanto fora. E assim, foi um tempo assim, muito bom, né? O Lucas gostava bastante, né? Gostava de participar, então... Mas foi um tempo, tipo assim, hoje eu não tô tão ativa nessa parte musical, cantamos mais para adorar, né? Então, nas palestras, nas ministrações, eu faço louvor, né? Mas não mais como cantora. Já gravei CD, né? Já trabalhamos bem ativamente nesse ramo. Hoje a gente está mais tranquilo, né? Fazendo em conjunto, louvando em família. O Isaac, eu acredito que vai ser um músico também, né? Em casa a gente tem uma sala específica, tem teclado, tem... Carrom, gaita, violão. Tem gaita, tem violão. Então, assim, tá no sangue essa essência da adoração, né? Esse desejo de louvar. E sempre que tiver oportunidade, né? A gente vai falar através da adoração. Chegou né? a oportunidade. Vamos lá, então. E eu quero pedir para vocês cantar um louvor que marcou bastante a vida de vocês. Que talvez seja um momento de superação. Te amo, Deus. Oi? Pode soltar. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Então, eu até... né, a gente hoje estava conversando e eu separei uma canção que o título dela é Tá Chorando Por Quê? Né? E ela fala: se você tem um Deus que cuida de você. E aí começa a falar: lembra de onde, quando você veio, onde você passou, né? E isso fala muito com a minha vida, né? Tudo que a gente já passou. E se a gente tá aqui é porque Deus tem propósito, né? Então eu quero cantar um trechinho dessa canção, né? Então, como eu falei, tem uma canção que marcou muito, né? O título é Tá Chorando Por Quê? Então, quero cantar um trechinho dela. E conta um pouquinho da nossa trajetória também através da letra dessa canção. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui,
Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa mensagem Deus mandou te dizer que vai acontecer. Tem coisas que vão acontecer, né? Mas acima de tudo Ele fala assim: vai passar. Eu costumo dizer que não há luta que dure para sempre, não há choro que dure para sempre, né? Tem um versículo que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nós não sabemos a duração dessa noite, né? Ela não fala o tempo de duração. Serão horas, dias. Talvez você que está assistindo está passando por uma noite escura há anos, né? Mas um dia vai passar. E para a gente que serve a Deus, se não for aqui, vai ser a vida eterna. Um dia nós vamos ter a recompensa e um dia nós vamos desfrutar de uma alegria eterna. Aqui é prova. Tem uma outra canção que fala sobre a vontade de Deus, né? Que declara: eu te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias, né? Eu estou em tuas mãos, né? Quantos estão dispostos a viver e depositar sua vida, né, nas mãos do Senhor, a confiar, né? Você tem projeto para hoje, para amanhã, e se nós conversarmos aqui, talvez tenha projeto para 10 anos, né? Mas quem nos garante que esses projetos vão se concretizar? É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Vamos projetar, vamos sonhar. Tem um ditado que diz: sonhe alto porque você alcança a metade, né? Mas eu acho que acima de tudo confiar, né, que a bondade dele é suprema e a graça dele nos basta, né? E quando não der certo, né, aprender com aquilo ali. E Deus, Ele cuida de todas as coisas, né? Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel em todo o tempo, até mesmo quando Ele diz não, até mesmo quando você acha que você perdeu o controle, o que Deus perdeu o controle. Ele tem um plano específico, tanto que a palavra do Senhor nos fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? E eles são muito mais altos, né, do que os nossos, né? Então às vezes você não vê nada, mas o olho daquele que tudo vê, ele vê de uma forma macro, né? E como último refrão, quero cantar uma canção que eu amo, né, porque Ele vive. E é porque Ele vive que eu creio no amanhã, né? Eu acho que se eu não acreditasse em Deus, se eu não tivesse essa fé, talvez eu já teria desistido da vida, né? Porque como explicar para uma mãe: nunca mais dói muito, né? Então eu creio que um dia nós estaremos na glória, né? E eu vou rever a minha filha, eu vou abraçar, mas é por causa dessa promessa, dessa canção. Aleluia.
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então nós continuamos porque a nossa vida está nas mãos, sempre esteve, né? Talvez nós não tínhamos conhecimento, né, de tudo que a gente teria que passar, e que bom, né? Eu sempre falo assim, tem pessoas que desejam, eu gostaria de saber o amanhã. Eu não gostaria. Porque se Deus tivesse tido um encontro comigo 10 anos atrás e tivesse falado tudo que nós teríamos que passar. Até essa semana nós estávamos meditando, né? Tomando café e eu falando assim, se Deus dissesse, no ano 2024 vocês vão estar se formando em direito, os dois juntos, que era um sonho de 17 anos atrás. Eu ficaria muito feliz. Vamos conquistar. A empresa vai estar bem sucedida, vai estar próspera. Vocês vão ter uma casa, vão ter um carro bom para viajar. Só que alguém não vai estar lá. Então eu acho que eu trocaria tudo, né? Preferia não estar se formando em direito. Preferia não estar vivendo talvez a prosperidade que nós vivemos hoje. Mas nós não podemos trocar, né? Nós não podemos negociar com Deus. Tem situações que nós vamos viver. Talvez você que está assistindo está vivendo uma situação muito difícil, é um dia escuro. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que me fortaleceu, nos fortaleceu, vai fortalecer a tua vida também, né? O luto é difícil, é uma luta diária. Não tem como explicar. Tanto que não tem nome para uma mãe que perde um filho, né? Mas eu creio que um dia tudo fará sentido. E às vezes a gente pensa assim, mas no dia que eu me encontrar com Jesus eu quero perguntar por quê? Mas eu creio que vai ser tão bom esse dia, esse reencontro, esse abraço ali com a minha filha, que a gente vai esquecer. Tudo vai fazer sentido naquele dia. Então nós seguimos por esse dia com um propósito, com compromisso em tudo que nós fizemos até hoje. Eu acho que é isso. Essa é a mensagem. Com toda certeza. Essa é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que está próxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e esse reencontro vai ser de alegria, porque não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas haverá somente aquela felicidade de poder se reencontrar com o Mestre e com aquelas pessoas que amamos e já não estão mais aqui, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. Depois desse momento aqui, só resta agradecer vocês por terem dedicado este momento de vir aqui falar sobre a vida de vocês, contar sobre a trajetória, uma trajetória de inspiração, uma trajetória de vitória, e temos por certo que vão vir muitas e muitas outras vitórias. Já tem mais uma conquista que vocês firmaram há 17 anos atrás. Esse propósito já está se concretizando e temos por certo que muito em breve vamos se reunir novamente e terá muitas outras bênçãos com certeza para falar. Quero primeiramente agradecer o Lucas e deixar esse espaço aberto para suas considerações. Amém, né? Também sempre é bom falar do amor de Deus. Obrigado, né, mais uma vez a todo, né, a você, Wagner, a todo, né, o pessoal do site ali na Santa Catarina. É sempre bom poder levar a palavra do Senhor, né, através, né, do nosso testemunho. Muitas vezes não é fácil, né, mas é importante a gente relembrar, né, que um dia ele vai voltar. Enquanto isso, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, né, com palavras, muitas vezes com gestos, muitas vezes segurando na mão quando for preciso, né, até que ele vem, enfim, fazendo aquilo que ele nos ensinou, né. É muito bom viver, é muito bom ter vida e vida em abundância, porque é isso que o Senhor quer nos dar, né? E nós precisamos sermos igreja onde formos, né? E continuar trilhando no caminho,
né, que leva à salvação, que leva à vida eterna. E enquanto ele não vier, né, nós estamos aí, fazendo a obra do Senhor até que ele venha. Bacana demais. Grandes batalhas tornam grandes soldados e você se moldou uma grande soldada que está aí firme na presença do Senhor. Eu quero agradecer por este momento. Com certeza teriam muitos outros assuntos que a gente gostaria de abordar. O tempo corre depressa demais, principalmente quando se fala do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero, de todo o coração, agradecer a sua presença aqui nesta... Com certeza. Eu que agradeço, Wagner, pela oportunidade, né? A todos da produção, né? Que existe todo um trabalho por trás, né? Pessoas engajadas, e a gente está feliz por estar aqui, pela oportunidade, né? Passar essa mensagem. E uma frase que eu sempre falo assim, as pessoas dizem assim, você é forte. Não é força, é Deus na nossa vida. E não temos escolha, né? Às vezes a gente se pega sem escolha. Então a escolha é nós podíamos parar ou continuar. Nós escolhemos continuar com Cristo, né? Ele é o nosso escudo, é Ele que vai na frente. Então, nós cremos que, com certeza, o amanhã trará bons frutos, né? Mas confiamos a Ele, né? Deixamos um pouquinho de projetar, né? Eu acho que a gente tem vivido um dia de cada vez, né? Antes a gente tinha muitos projetos, sempre fomos muito organizados nessa parte, mas a gente chegou num momento que a gente viu que é aquilo que Ele tem. Então, vamos viver, né? O propósito que Deus tem para a nossa vida. Até mesmo estar aqui foi um propósito, né? Eu creio que Deus já tinha escrito, então a gente vai seguir cumprindo, né? E anunciando que Ele está voltando. Até que Ele não volte, né, nós vamos viver, né, uma vida de propósito, né, ensinando a nossa família e as pessoas que estiverem à nossa volta. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou neste episódio, neste bate-papo, nesta conversa inspiradora, quero convidar você a compartilhar com outras pessoas, enviar o link para outras pessoas, também seguir as redes sociais do site Linda Santa Catarina e até um próximo episódio para a gente se encontrar aqui e com certeza ter mais uma história que vai agregar muito na sua vida. Um grande abraço e até mais.